Quando a gente faz o guia de pose, percebe que vem muita pose. É diferente de antes, né? Que a gente ficava aquele branco. Tá. Então, assim, a maior dúvida é em relação ao ensaio. Por exemplo, a gente chega em um local, a gente tem uma composição bem feita, a luz bem feita, mas aí como fazer aquela pose? Porque existem vários modelos e, sabe? Então, assim, qual escolher, por que escolher? Vai fazer só uma em um campo lá? Ou pode fazer mais de uma? Pode fazer mais aberta, fechada? Essa dúvida, assim, é bem grande, sabe? Sobre as Eu acabo fazendo, assim, variações. uns três. Como é? Você se refere sobre as variações das poses, isso? Isso. Uhum. Até Vamos quando, lá. assim, parar, vamos trocar o lugar, vamos fazer outra. Ou então vamos continuar, mas eu vou fazer de tal jeito agora. Entendi. Boa pergunta. Quando mudar? Eu acho que a sua pergunta é muito boa. E eu vou tentar, de uma forma didática, tentar te explicar isso que não é tão simples. Primeiro, porque eu acho que não existe uma regra para isso. Porque cada pessoa é uma pessoa e cada locação é uma locação. Então, a primeira coisa que eu me baseio é na locação e não na pessoa. Como assim, Cons? Vamos lá. Depende do tamanho que eu tenho da locação, não só do tamanho, depende de qual é a locação. Eu vou explodir sua cabeça agora. Veja bem, você mora em Campina Grande. Tem lugares que você fotografa com bastante frequência? Sim. Perfeito. Eu também. Então, tem alguns lugares que até são grandes. Porém, eu fotografo muitas vezes lá. Já fotografei 5, 6, 7 vezes nesse mesmo lugar. Então, eu tenho essa consciência aqui. Eu vou dar um exemplo bem prático. Tem um tal de Mátria, não sei o quê, que é um parque de flores que criaram em São Francisco de Paula, uma cidade mais ou menos próximo daqui. Eu fui lá uma vez fotografar, mas eu sei, né, que esse lugar é novo, eu sei que vou voltar lá pelo menos umas 5 a 10 vezes nos próximos meses, fotografar lá. Porque é um lugar super, assim, bonito, novo, famoso, barará, 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 muita gente vai querer fotografar lá. Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá para fotografar, eu não usei todo o parque. Eu usei uma pequena parte do parque e fui criando as minhas poses, composições e luzes em um ambiente que eu não usasse todo o parque. Por que não? Porque eu sei que eu vou voltar lá mais vezes. E eu não quero me repetir, né? Então, eu não usei tudo. Então, eu vou usando uma parte. Dado essa informação, a gente vai para a próxima. Então, eu penso o tamanho da locação e quantas vezes eu vou voltar lá. E aí eu começo, então, a entender que, cara, não vou passar por toda ela. Então, eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu não posso repetir a luz, eu não posso repetir a pose, eu não posso repetir a composição. Isso eu não posso ficar repetindo o tempo todo. Então, se eu sair, por exemplo, fiz uma pose aqui, sentei eles, fiz uma pose. Se eu pegar agora e caminhar para outra locação e usar a mesma pose, resolve? Não resolve. Por quê? Porque vai ser meio que a mesma foto, só que com outro fundo. A cópia. Não resolve. Então, pose é uma coisa que eu não gosto de repetir. Não quer dizer que eu não vá repetir a luz, porque uma luz difusa ou uma luz mais dura, a luz a gente repete mais vezes no ensaio. Né? Composições, a gente também repete. Né? Eu uso muito a regra dos terços. Né? Então, faço muita foto perto, faço umas fotos bem distantes. Então, isso eu repito. Então, eu repito algumas composições, eu repito algumas luzes, até porque não tem tantas composições diferentes, não tem tantas luzes diferentes assim. Agora, as poses eu não repito. Por que eu não repito as poses? Porque senão o cliente olha e diz, tá, aqui, vou dar um exemplo, de frente um pro outro, a clássica, né? Um de frente pro outro ali. Aí eles estão de frente pro outro aqui. Aí depois eles estão de frente um pro outro nessa outra locação. Sim. A cliente, quando não tem uma condição financeira muito boa, que foda-se, né, vou comprar tudo dele, ela vai começar a comparar. E ela olha essa foto aqui é igual, só qual é a mais bonita? Ela define entre uma e outra, porque elas são, assim, não são iguais, mas são muito parecidas. Então ela define entre uma e outra. E ela não tá errada, né? Ela tá definindo entre uma e outra. E aí, ao invés de vender as duas, você vende uma.
Agora, se você faz essas duas fotos com poses completamente diferentes, uma é de frente um pro outro, a outra é eles caminhando, ou a outra ela caminhando de frente para mim e ele atrás, ou caminhando de lado, né, de fotografia de lado, você vê que são fotografias completamente diferentes. E aí ela não consegue comparar uma com a outra, são coisas diferentes. E aí ela acaba pegando as duas. Então, tentando te responder de uma forma didática que é difícil, porque essa pergunta é bem ampla, eu acredito que... E, assim, por que eu acredito muito nisso? Né? Não é agora que eu acredito nisso. Por isso que eu criei o guia de pose em vídeo. Senão eu tinha criado o guia de composições incríveis. Se eu achasse que era a composição que mais ia fazer você vender foto extra. Se eu achasse que era a luz, eu ia fazer um guia de luz em vídeo. Por que eu fiz o guia de poses em vídeo? Porque eu acredito que o posicionamento é capaz de fazer muita diferença na hora de vender para o nosso cliente. Agora, você que é poderoso, você vai dar um passo além. Em cada pose que você faz, você vai ativar um próximo pilar da pirâmide da autoria, que é a direção de pessoas. Então você vai fazer, por exemplo, eles de frente um para o outro, aí essa é uma pose. Agora você vai fazer essa pose gargalhando, direção de pessoas. Agora você vai fazer essa pose mais calma, ela mais tímida. Você vai chegar um pouco mais perto, vai fazer uma foto um pouco mais perto, ela mais tímida. Aí é o momento que a gente tá quase repetindo a pose, mas não tá bem repetindo. De novo, um monte de frente para outro. Os dois gargalhando lá para cima. Você faz uma foto bem de longe. Beleza? Continua eles no mesmo lugar, com a mesma luz, com a mesma pose. Você chega mais perto, mudou a composição. Pede, agora ela abaixa mais o queixo. Isso, um pouco mais calmo, um pouco isso, respira bem, fundo. Bingo! Temos agora a foto mais perto, com uma pose parecida, mas o sentimento é diferente. Uma é de gargalhada, o outro é de calmaria. É essa variação que eu gosto de fazer. Agora, fazer ela gargalhando de longe, fazer gargalhando de perto, isso para mim não faz sentido. Agora, uma gargalhando, uma mais calma, aí sim faz sentido. Então, por isso eu criei o guia de pose em vídeo, justamente para isso, para dar uma explosão na mente e possibilidades diferentes. Agora, porque se tu não tem uma locação tão grande que eu tô falando, tu não pode a cada foto mudar de locação. A cada foto, agora vamos fazer uma foto aqui, agora fazer uma foto lá, agora fazer uma foto lá. Até porque senão você perde muito tempo caminhando, né? Assim, trocando. E eu acho que você tem que o quê? Achou uma boa luz, achou uma composição interessante, aí você começa a fazer as suas variações de poses ali. Então você vai fazer, eu não tenho uma regra, tá? Mas eu vou fazer 3, 4, 5 variações. Então se eu vou sentar aqui, vou fazer mais de longe, eu vou chegar um pouco mais perto. Aí, ao chegar mais perto, eu vou mudar um pouco a direção de pessoas. Aí eu vou mudar um pouco os braços, que é o posicionamento. Daí eu vou mudar um pouco a direção de pessoas de novo. Então eu vou fazendo essas pequenas variações e esses experimentos, porque é isso que faz. Primeiro, eu conseguir boas fotos, porque nem todas ficam incríveis, né? A gente sabe disso. Mas eu vou tendo boas fotos e diferentes, porque o cliente olha para isso e diz, caramba, não esperava tantas assim. E por isso que eu consigo vender tanta foto extra nos ensaios, tu entende? Eu não sei se eu consegui te ajudar ou te confundi mais. Não, ajudou sim. Ajudou.